Olá, esse é o programa número 14 da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, recorrente, transversal da pedagogia das propostas do Paulo Freire, que é justamente a sua proposta sobre uma pedagogia da pesquisa, ou podemos dizer uma pedagogia da pergunta, ou poderíamos dizer a pedagogia da problematização. Esses temas são importantes e você já está acompanhando essa série e sabe que desde os primeiros livros o Paulo Freire trata dessa questão da pedagogia da problematização como uma proposta central. Você lembra, por exemplo, que na pedagogia do oprimido ele opunha à educação bancária a sua proposta de educação problematizadora, ou poderíamos chamar de pedagogia da pergunta, como ele coloca num dos seus livros centrais. É um livro, inclusive, que recomendo a todos para a leitura. É um livro dos mais importantes, chamado justamente Por uma Pedagogia da Pergunta. Não é? Os temas centrais desse programa, então, vão tratar da questão da aprendizagem e do conhecimento, que vocês sabem que para o Paulo Freire é absolutamente central. Desde o começo ele defende que as camadas populares, que para elas está voltada a sua proposta pedagógica e educativa, tem basicamente 3 direitos. Não é? A gente já focou isso, mas volta a dizer porque isso é muito enfático na pedagogia do Paulo Freire. Primeiro direito é o direito de conhecer o que não conhece, o que outras camadas da sociedade se apropriaram, mas as camadas populares não tiveram oportunidade. Conhecer melhor o que não conhece. Depois, conhecer melhor o que já conhece da sua vida prática, do seu saber diário, do seu saber cotidiano, do saber da experiência feito, muito importante esse conceito. E mais importante e também mais difícil, não é? As camadas populares têm direito de produzir o seu próprio conhecimento, que seria justamente o conhecimento, não é, que atenda aos seus interesses, os seus valores, a sua cultura ou as suas diversas culturas que estão impregnadas nessa complexidade chamada, então, de camadas populares. Esse, então, é um tema recorrente na pedagogia do Paulo Freire, está presente desde os ciclos de cultura que ele propõe como metodologia, né, e como diálogo desde da proposta de alfabetização, transcende a alfabetização e vai para a sua proposta para a escola em todos os níveis, né, e essa então é uma temática que a gente tem que focalizar com muito carinho. E dentro dessa temática, o Paulo Freire coloca como muito especial a participação do professor, da professora, do educador, da educadora em dirigir, vamos dizer assim, essa pedagogia da pesquisa, em propor essa pedagogia da pesquisa e ajudar e contribuir para que os seus alunos, seus educandos, não é, trilhem esse caminho. Não é? Uma das coisas que a gente vê com maior dificuldade e, a meu ver, um dos maiores fracassos da escola brasileira está justamente na ausência quase total da questão da pesquisa desde as primeiras séries escolares. Não é? Se eu perguntar para você quantas vezes você foi a um laboratório, não é, experimentar, seja tanto o laboratório de ciências naturais como o laboratório de linguagem, de história, de geografia, de matemática, etc., certamente você vai me responder, ou a maioria vai me responder, que foi muito pouco, e não vai ser raro alguém dizer que nunca foi a um laboratório durante a sua escola básica. Não é? Isso é particularmente grave porque a concepção de conhecimento que está atrelada a isso é uma suposta concepção onde as pessoas acham que o conhecimento está pronto, está feito, ou vamos usar uma linguagem fácil, caiu do céu ou alguém trouxe e ele não foi produzido, ele não foi pesquisado, ele não partiu de uma pesquisa qualquer. Tem gente, inclusive, que nas minhas andanças Brasil afora não sabe direito o que é um laboratório na parte de linguagem, não é? Ou de história ou de geografia, porque laboratório na cabeça de muita gente é o laboratório de ciências, né? E muita gente diz que nunca frequentou, isso é particularmente grave, né? Eu chamo a atenção disso porque a nossa escola
tem uma tradição, as nossas práticas educativas como um todo, inclusive universitárias, tem um padrão fundamentado no que o Paulo Freire chama da educação bancária e o que ele poderia chamar também, chama e denuncia de pedagogia da resposta. E em função disso ele propõe uma educação contra a educação bancária, a educação problematizadora, que ele chama, e contra a pedagogia da resposta, uma pedagogia da pergunta. Não é? É muito comum você encontrar pessoas que vêm te tirar uma dúvida, etc., né, na sala de aula, fora dela, não é? E quando você começa a explicar que raciocínio que ela tem que fazer para achar a sua resposta, é comum, não é, que as pessoas se desestabilizem um pouco e queiram logo que você dê a resposta daquilo que elas estão perguntando, não é? Então, essa situação, essa constatação sobre essa problemática, o Paulo Freire tenta combater, propõe uma antítese a isso, não é, ao longo de toda a sua pedagogia. E como eu disse anteriormente, ele reserva ao professor, à professora, em todos os níveis, um papel especial nisso, não é? O professor, a professora tem a necessidade, não é, de instituir junto com seus alunos, com seus educandos, não é, essa pedagogia que vai muito mais pelo lado da pergunta do que da resposta, vai muito mais pelo lado do problema do que pela já solução rápida dele. Eu vou contar aqui para vocês uma história que eu vivenciei numa escola básica, no ensino de ciências, que dá uma noção bem simplificada do que eu estou querendo dizer em relação a isso. Uma determinada professora na escola básica tratava o conteúdo sobre os vegetais, sobre as plantas. Pediu aos seus alunos que trouxessem, acho que todo mundo já passou por isso, um vasinho de planta em casa com a terra ou um vidro que tenha lá um feijãozinho para crescer, acho que todo mundo já passou por isso. Cada um dos seus alunos lá nas primeiras séries trouxe isso, não é? E na sala de aula tinham duas prateleiras, não é? Do lado oposto das janelas, não é? E cada aluno colocou a sua plantinha lá, e uma das propostas dela era observar o crescimento dessa plantinha, ir regando, etc., até ela chegar a ficar maior, etc. Bom, depois de um tempo, os alunos notaram que as plantas que estavam na prateleira de baixo estavam meio raquíticas, não se desenvolviam direito, enquanto as plantas que estavam na prateleira de cima estavam viçosas, bonitas, etc. Os que trouxeram as plantinhas de baixo deram uma chegada na professora para dizer: professor, o que é que está acontecendo? Nossas plantas não vão para frente, as de cima estão viçosas, bonitas, etc. Ela poderia matar a curiosidade aí, que é uma das coisas que a escola e as práticas educativas mais fazem, mas ela disse assim: não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir juntos o que é que está acontecendo. Os que tinham as plantinhas na prateleira de baixo estavam indignados porque as suas plantinhas não iam para frente, né? E aí surgiram as mais variadas saídas, respostas, não é? Ela ainda não podia, para não assustar as pessoas, falar de hipótese, para não assustar ninguém, não é? Mas eles, vamos lá, e cada um que dava o seu palpite, não é? Um chegou e disse: o pessoal do turno da tarde não deixa que elas vão para frente, que elas progridam. Outros dizem: não, está faltando água. O outro disse: não, a terra que vocês colocaram nos vasinhos é inferior. E aí cada uma dessas perguntas foi sendo respondida. Não faltou água porque todo mundo estava regando igualmente cada uma das plantas. A terra que estava colocada no vasinho era a mesma, tanto nas plantinhas de baixo como nas plantinhas de cima, não é? Então não era por aí. Até que alguém notou, não é? Qual era uma possível resposta àquela problematização, não é? E o que é que vocês supõem, vocês que estão me acompanhando? Hein? O que é que vocês supõem? Não é?
Os alunos descobriram que a prateleira de cima fazia sombra nas plantinhas de baixo e elas não se desenvolviam como as plantas de cima. E aí restava então fazer o quê? Inverter as posições, as plantas de baixo vieram para cima e ao contrário, e na sequência aconteceu a mesma coisa. As que estavam embaixo começaram a ficar raquíticas. Solução de tudo, todas foram para cima e se desenvolveram, mas o importante disso tudo é que a professora, não é, fez um exercício simples de problematização da pedagogia do problema, da pedagogia da pesquisa, que faz com que todos, não é, acompanhem, não é, tentem descobrir numa coisa bem simples, que não precisou ir a um laboratório especificamente para fazer uma manipulação, mas que estava lá muito presente. Você está percebendo uma parte da proposta do Paulo Freire como muito importante. Ele diz que o papel do professor, da professora, é absolutamente chave. Eu vou destacar aqui uma fala do Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia, que é um livro muito importante, que vocês sabem, não é? E muita gente já leu, né? Ele diz assim, ó: fala-se hoje, com insistência, do professor pesquisador. No meu entender, o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que acrescente a de ensinar. Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O que se precisa é que, em sua formação permanente, o professor perceba e se assuma, porque professor, como pesquisador. Ensinar, aprender, pesquisar, lidam com dois momentos do ciclo gnosiológico, em que se ensina e se aprende o conhecimento já existente, em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não existente. Veja esse destaque que ele dá na pedagogia da autonomia, não é? A importância da pesquisa na sala de aula, nas práticas educativas como um todo, o papel do professor e da professora, tanto na sua formação permanente como no desenvolvimento da sala de aula, ou da prática educativa fora da sala de aula, não é? Com uma importância muito grande. Isso você pode encontrar na Pedagogia da Autonomia, pode encontrar no livro Por uma Pedagogia da Pergunta, não é? E também, depois, no segundo bloco do programa, nós vamos continuar a focalizar isso com muito afinco, com muita incisão, porque isso é muito importante dentro das propostas do Paulo Freire. Bem, como a gente vinha trabalhando no primeiro bloco desse programa, você entendeu que a pedagogia da pesquisa, da pergunta, do problema, é absolutamente central nas propostas do Paulo Freire. Eu repito que é uma das coisas mais importantes que você tem a anotar, a estudar, a investigar dentro da pedagogia do Paulo Freire, não é? E num artigo que eu trabalhei na revista chamada EJA em Debate, do Instituto Federal de Santa Catarina, que justamente chamei de Pedagogia da Pesquisa, Paulo Freire e a Pedagogia da Pesquisa, numa das partes do artigo eu digo exatamente o seguinte que eu queria compartilhar com vocês. Eu escrevi assim, ó: a ausência de laboratórios, o desprezo pela pergunta, pela descoberta e pela problematização inerente à pesquisa podem ser explicados por um conjunto de fatores, entre os quais se destacam desde a herança da pedagogia tradicional jesuítica até o baixo investimento na educação pública, passando pela frágil formação dos professores,
pela pedagogia da crença, não é? Pedagogia da resposta. Assim, normalmente na sala de aula, a curiosidade é tida como anormal, não é? Não é muito raro você ouvir nas salas de aula brasileiras aquela frase assim: deixa de ser curioso, menino, não é? Como se isso fosse um defeito, como se os alunos buscarem respostas, perguntas, problemas, descobertas fosse uma coisa normal. E o que o normal seria o professor, a professora narrar os conteúdos e pensar que os alunos precisam assimilar ou adquiri-los como se fossem, como Paulo Freire diz, né, depositários de conhecimento, né, que para eles o conhecimento seja depositado. Então isso é importante de se destacar, e eu queria fazer outro destaque desse artigo que eu citei, da revista do Instituto Federal de Santa Catarina, onde eu escrevi assim: as noções e os conceitos sobre problematização, a educação problematizadora em contraponto à educação bancária, o ciclo do conhecimento, os métodos ativos de aprendizagem, a aprendizagem dialógica coletiva, a construção do conhecimento e a consciência crítica, os direitos das camadas populares ao conhecimento, entre outros, constituem parte substancial da obra do Paulo Freire. Não é? Essas coisas todas que eu citei, não é? Embora existam em si, inclusive como conceitos próprios, elas estão intimamente entrelaçadas, não é? A ideia de aprendizagem, de conhecimento, a ideia da epistemologia política do Paulo Freire está ligada tanto ao direito que as camadas populares têm ao conhecimento, como a sua produção, E mais do que isso, está inerentemente ligada para o Paulo Freire à construção de uma consciência crítica, ou melhor, à transição de uma consciência ingênua a uma consciência crítica. Isso é particularmente importante, e a gente poderia perguntar, não é, por que é que isso não é matéria de sala de aula? Por que que isso não é o normal de uma determinada escola, ou inclusive as escolas universitárias? Quais são as dificuldades, não é? Primeira dificuldade que eu vejo é a própria formação que nós, professores e professoras, temos ao longo da nossa jornada, não é? Nos foi inoculada a ideia de que nós somos supostamente os portadores do saber, os portadores do conhecimento, e que devemos transmitir conhecimento aos nossos alunos, que supostamente não conhecem nada, não é? Que são sacos vazios de conhecimento, não é? E aí tem uma coisa que é minha hipótese, não sei se estou certo, não é o Paulo Freire que falou isso, mas não sei se estou certo, reside aí, talvez, um poder que os professores e professoras acham que detêm sobre o conhecimento, como se fosse o último guardião da sua docência, não é? Quer dizer, para muita gente, o fato de deter conhecimento, de possuir conhecimento, é que seria o diferencial, não é, para essa categoria de trabalhadores, no caso, na docência. Isso precisa ser urgentemente revisado, ultrapassado, não é, e debatido, claro, porque hoje nós estamos em plena sociedade da informação e do conhecimento, e hoje as informações e o conhecimento vazam por todos os poros, não é? Estão aí presentes. Então, a ideia do professor, da professora, não é exatamente de transmissor de conhecimento, porque ele está amplamente disponível, mas é muito mais de trabalhar o conhecimento com o seu aluno para que ele descubra cada vez mais os porquês, os comos, as justificativas, como é que aquele conhecimento foi produzido, como é que aquela aprendizagem deve ser feita, não é? Por outro lado, isso está suficientemente colocado, não é, como parte também de uma boa maioria dos livros didáticos,
e muitos deles continuam a trazer no seu interior a noção do conhecimento enquanto transmissão de saber, etc. E às vezes deixam muito de lado exatamente o que a gente chama, o Paulo Freire chama de pedagogia da pergunta, do problema, da pesquisa. Isso é particularmente importante e eu queria destacar para vocês aqui um outro ponto fundamental, que é insistir nesse destaque que o Paulo Freire dá, justamente desde o começo, não é? Acho que vocês estão lembrados que a gente falou sobre o que foi chamado de método Paulo Freire e o que era proposto como primeira ação do que foi chamado método Paulo Freire de alfabetização. Como era? Era exatamente a pesquisa do universo vocabular dos alfabetizandos para começar o processo de alfabetização. Perceba só que isso está lá no começo das propostas do Paulo Freire e vai até o final das suas propostas, não é? A pesquisa do universo vocabular, a pesquisa das palavras geradoras, a pesquisa que faz com que, como diz ele, a leitura do mundo preceda a leitura das palavras, dos temas, do estudo mais sistemático, mais científico, não é, que a gente pode notar. Então é importante que a gente faça esse foco com o intuito básico, não é, de levar essa pergunta, esse problema e fazer com que as pessoas que estão se educando se acostumem a pensar nessa estrada, nessa trilha. Eu vou destacar aqui um outro trecho da pedagogia da autonomia, não é? Para você notar a ênfase que o Paulo Freire dá. Mais uma vez, veja só, para ser bem didático. Eu acabei de destacar a questão da pesquisa nas primeiras propostas do Paulo Freire sobre metodologia de alfabetização. E agora eu vou destacar um trecho de um dos seus últimos livros em vida, não é? Que é um livro Pedagogia da Autonomia. Veja só como isso é importante. Eu destaquei que isso já estava no começo das suas propostas e agora vou destacar quase num dos seus últimos livros publicados, quando ele ainda estava conosco, não é? Então, ele escreve assim: estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor, espécie de respostas a perguntas que não foram feitas. Isso não significa que realmente devamos reduzir a atividade docente em nome da curiosidade necessária, o puro vai e vem de perguntas e respostas que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor e os seus alunos saibam que a postura deles, professor e alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala, enquanto ouve. O que importa é que o professor e os seus alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Perceba isso. Paulo Freire não está dizendo que o professor, não é, mais cedo ou mais tarde, na sua atividade docente, não tenha que fazer exposições de conteúdo, não é? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a postura do professor e da professora não deve ser de constante transmissor de conhecimento. O fato de que ele possa expor uma coisa ou outra, não é, um tópico ou outro do que está sendo trabalhado, não exclui, não é, essa visão básica que é indagadora, curiosa sobre o objeto de pesquisa que ele está trabalhando. E isso é muito importante, não é? É muito importante, não é? O Paulo Freire não está, repito, extinguindo ou propondo a extinção do professor
que em determinados momentos pode abrir a sua aula ou até fechar a sua aula ou colocar no meio da sua aula uma exposição de conteúdos que ele julgue que precisa ser feita por ter mais dificuldade, etc, etc. O problema é que isso não deve ser uma postura permanente, mas sim trazer consigo as perguntas, as curiosidades, os problemas que são inerentes àquele conteúdo. Isso faz também, para encerrar o nosso programa de hoje, isso faz também com que a gente possa repensar, pela ótica do Paulo Freire e de outros autores, a questão do currículo. Em vez de ser um currículo escolar prescritivo, um currículo que não tem a participação, né, direta dos alunos, etc., né, o currículo deve conter essa parte da pesquisa, essa parte da pergunta, essa parte do diálogo que leva, que estimula a curiosidade e que faz da curiosidade, da pergunta, do problema, da pesquisa, um caminho frutífero tanto para os educadores como para os educandos. É importante que a gente possa, inclusive, pensar num currículo problematizador, num currículo que possa se guiar pela pedagogia da pesquisa, pela pedagogia da pergunta ou do problema, como queira chamar, e essa é uma das propostas, a meu ver, mais frutíferas e mais importantes do legado do Paulo Freire que a gente pode absorver e trabalhar, né? Até o próximo programa, a gente vai continuar nesse diapasão, porque a pedagogia da pesquisa e o papel do professor e da professora na pedagogia da pesquisa são certamente núcleos centrais da pedagogia proposta pelo Paulo Freire.